Olá, meu amigo, minha amiga, você que me acompanha na rede social. Deus abençoe a sua vida de uma forma toda especial. Quero, por mais uma vez, tomar a liberdade de tratar de um assunto com você. E na realidade, é o que vemos muitos nos nossos dias hoje. E é comum vermos a expressão, a palavra sacerdote, que é o que eu quero tratar com você nesse assunto. Para você, os pastores são os sumos sacerdotes ou os sacerdotes dos nossos dias? É muito comum escutarmos essa expressão que os pastores são os sumos sacerdotes, os sacerdotes dos nossos tempos. Mas será que essa é uma realidade? Será que essa é uma verdade? O que diz a Bíblia? E é exatamente ela, as Escrituras, que irá nos dizer se realmente os pastores são sacerdotes ou não, ou quem são esses sacerdotes nos nossos dias. Pois bem, para começarmos, nós precisamos partir de um ponto de partida. Quem é os sumos sacerdotes nos nossos dias de hoje? Seria eles os pastores? É muito comum ver os pastores dizendo que são o sumo sacerdote, mas será que é mesmo? Pois bem, em Êxodo capítulo 28, versículo de número 1 ao 3, Êxodo capítulo de número 28, as escrituras vai dizer o seguinte sobre essa cúpula, que nada mais é que Deus é que manda separar, né? E no capítulo 28 de Êxodo diz assim: Deus escolhe Arão e seus filhos para o sacerdote. Ponto. Aqui a gente precisa entender o seguinte, tá? A origem do conceito sacerdotal aqui. Arão foi o primeiro a ser o sacerdote, a ser constituído a sacerdote. Lembrando que Arão era da tribo de Levi, preste atenção. Então Arão, ele era da tribo de Levi e foi o primeiro aí a esse conceito de sacerdote. Pois bem, então a gente já começa a ver que há uma linhagem, que esse sacerdote parte aí do conceito levítico, dessa tribo, e por aí continuaria esse segmento de sacerdote ser proveniente de um conceito tribal levítico, ou seja, qualquer sacerdote que viria após Arão teria que seguir o mesmo sentido de ser da tribo de Levi, com exceção de dois personagens, que foi Melquisedeque e o próprio Jesus Cristo. Pois bem, para ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi. Se para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, então como que nos dias de hoje a gente teria um sacerdote hoje, nos dias de hoje? No capítulo de número 3, de Números, olha só. No capítulo de número 3 de Números, olha o que diz as Sagradas Escrituras. Capítulo de 3. Os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. Então, nós temos os filhos de Arão, né, e os levitas, lembrando que Arão era da tribo de Levi, e os outros levitas provenientes também da mesma tribo. Lembrando que essa tribo ela foi separada para poder exercer os trabalhos do tabernáculo. Daqui, dessa tribo, descortina aí 3 famílias, Merari,
Coad e Gerson, essas três famílias, principalmente elas, eram mais assíduas no trabalho do tabernáculo. Então, nós já temos aqui um conceito tribal. Esse conceito tribal ele já aparece em Números capítulo 3. Agora, primeiro, o sacerdote fazia o elo entre Deus e o homem. Então era a função do sacerdote. O sacerdote, lembra-se que tinha os profetas, que falava de Deus para o homem na terra, mas o homem também tinha um representante dele, que era o sacerdote. Esse sacerdote, ele representava o povo diante de Deus, o sacerdote. Então, ele fazia o elo entre Deus e o homem. Mas hoje, nós não temos mais essa barreira. Para você entender, no Antigo Testamento, nós não tínhamos ainda, não era o período da graça, Jesus não tinha encarnado, Jesus não tinha vindo, Jesus não tinha sido sacrificado pela humanidade. Então, no Antigo Testamento, o elo que o homem fazia era direto com Deus. E através desse representante, que era o sacerdote. Lembrando que esse sacerdote ele fazia os sacrifícios, até mesmo anualmente, que é o chamado Dia da Expiação, que ele fazia o sacrifício para todo o arraial, para a própria família dele e para ele também. Então, esse era o representante. Porém, isso antes do nascimento e sacrifício de Jesus. Daí, em Mateus, no capítulo 27, versículo 51, olha o que diz as Escrituras. No Evangelho de Mateus, no capítulo 27, o versículo de número 51, olha só que interessante o que a Escritura vai dizer sobre esse conceito. E aqui que se elimina o conceito sacerdotal, ou seja, esse conceito sacerdotal, ele deixa de existir exatamente aqui, ó, capítulo 51. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam as pedras. Esse véu do templo, no momento em que Jesus ele é crucificado, ele é morto, ele usa aquela tão famosa expressão, Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e ali morreu. Nesse exato momento, um véu que existia no templo, ele se rasgou de cima a baixo, dando ali e mostrando para o homem que o homem agora tem o acesso direto a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, e anteriormente a isso, o sacerdócio já tinha sido eliminado, já tinha sido acabado o sacerdote. O último dos sacerdotes foi Caifás. O último, depois de Caifás, não houve mais, não existiu mais sacerdote depois de Caifás. Jesus, ele assume esse papel. Então vamos lá. Então, se o conceito sacerdotal provém de uma tribo levítica, e teria que ser de uma tribo levítica, se no Novo Testamento, e esse levítico, essa tribo, esse conceito levítico do sacerdote, ele representava Deus, representava o homem perante Deus. E com a vinda de Jesus, agora, o véu se rasga, o homem agora deixa, não precisa mais ter um representante. O homem agora passa a ser o seu próprio representante diante de Deus. Entende? Ele passa a ser o seu próprio representante. Ele é o seu representante diante de Deus. Porque aquilo que era uma barreira de impedimento para o homem foi rompido através do sacrifício de Jesus. Agora, o que diz
Vamos examinar. E esse aqui é um versículo muito interessante. Para mim é o versículo chave que descortina esse conceito de sacerdote. Olha só, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, a expressão diz assim, ó: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido. Isso na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real. Então quem é sacerdote? Todo mundo. Então todos são sacerdotes. Sacerdotes de si mesmo. Mas calma aí, pastor Silvio. E o pastor? O pastor é um sacerdote? É, mas ele é um sacerdote dele mesmo, de si mesmo. O pastor não é um representante de um povo. Cada um hoje é sacerdote, sacerdócio de si mesmo. Agora, diante disso, nós temos aí essa povo Israel, do qual também hoje nós fazemos parte. Pedro deixa bem claro: vós sois a geração eleita, vós sois sacerdócio real. Então, todos atingir esse conceito de sacerdócio de si mesmo. Agora, para nós analisarmos melhor, nós temos um conceito bem interessante. Em Hebreus capítulo 5, versículo de número 10, olha só. As Escrituras, ela é fantástica, porque ela nos dá a resposta de tudo aquilo que precisamos para entendermos as Escrituras. Em Hebreus, capítulo de número 5, olha só. Vamos ler aqui em Hebreus 5, versículo de número 10. 5, versículo de número 10. Ok. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muitos temos que dizer que difícil interpretação, porquanto vós fizestes negligência para ouvir. Isso aqui nós estamos falando de Jesus. Jesus, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus, no caso Jesus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus agora ele é o quê? O sumo sacerdote universal sobre a vida de todos, Tá? Então, o pastor é o sumo sacerdote hoje? Não. Nenhum pastor é sumo sacerdote de ninguém, a não ser dele mesmo. A não ser sumo sacerdote dele mesmo. Não é o pastor Silvio Dark que diz, é as Escrituras que falam. Jesus, ele assume esse papel do conceito sacerdotal. Ele faz o sacrifício. E dentro do conceito levítico, para ser um sacerdote, teria que ser da tribo de Levi. Ora, aí não precisa muita coisa, porque nós vemos que não tem pastores hoje descendentes de um conceito tribal de Levi. Então, esse conceito de sacerdote, todos são sacerdotes de si mesmo, e Jesus é o sacerdote sobre todos nós, ou seja, aquele que nos representa diante do Pai. Ele que intercede por nós diante do Pai, sendo ele o sumo sacerdote real. Então, hoje em dia, não existe pastores com esse título de ser sacerdote na terra. Não existe. Que Deus abençoe a tua vida de uma forma toda poderosa e que as Escrituras possam sempre falar nas nossas vidas. Um abraço.